Você vai ouvir nesse AVNews. Médico do Vasco afirma que não é verdadeira a afirmação da Organização Mundial de Saúde e Vasco vai seguir com seus protocolos. Jogadores que estavam assintomáticos e afastados voltam aos treinamentos. Situação de Marrone está complicada e olha, tem gente dentro do Vasco achando melhor não vender mais o jogador. Clube passa de 80 mil renovações do sócio-torcedor, mas trabalha com um quadro otimista de mais de 120 mil. Vasco faz acordo para mais 2 situações de penhora e vai vender ingresso para a virada histórica, que vai ser passada domingo na televisão. Essas e outras informações você vai ter daqui a pouco. Depois dela, frenética. Olha, ela anda frenética. Chega mais, guitarrinha. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 9 de junho de 2020, o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Curta, compartilhe, você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Venha curtir as notícias aqui no canal Atenção Vascaínos. A gente vai começar com um depoimento muito importante dado hoje à reportagem do canal Atenção Vascaínos pelo médico do Vasco, chefe do DM do clube, da parte médica do clube, Dr. Marcos Teixeira. Informação que nós demos em absoluta primeira mão no Twitter na parte da tarde. Curta as nossas redes sociais, a gente dá muita notícia por lá no @avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. O Dr. Marcos Teixeira falou sobre a questão dos infectados no Vasco, mas antes deu uma declaração também muito importante. Ontem a OMS alertou que os assintomáticos, aqueles que são pacientes infectados que não apresentam sintomas da Covid-19, não estão contribuindo para a propagação do vírus. O que seria isso? Aqueles que têm o vírus, mas estão assintomáticos, não demonstram os sintomas, poderiam estar circulando, trabalhando normalmente. O Dr. Marcos Teixeira deixa bastante claro a sua opinião, porque isso mudaria demais. Afinal, por exemplo, o Vasco afastou 16 assintomáticos para não estar junto com os jogadores que estão sem sintomas da Covid. Segundo o Dr. Marcos Teixeira, essa informação não procede, não é verdadeira. Olá, Flávio Dias. Saudações cruzmaltinas a todos aqueles que nos assistem. Bom, esse é um tema bastante controverso, né? A gente vê que realmente nós estamos ainda aprendendo com essa pandemia. Nunca se estudou tanto sobre uma infecção viral de trato respiratório. Então, eventualmente a gente acha algum resultado contraditório ou acha que as coisas vão acontecer como a gente acredita que sempre aconteceram e algum estudo mostra o contrário. E como a gente tem visto, nem todos os estudos científicos necessariamente são confiáveis, porque nem todos são bem controlados, são bem randomizados, são muitas as variáveis que nós temos que observar. Então não adianta pegar um estudo sem entender como ele foi feito e a partir daí tirar uma premissa e olhar cegamente para isso, né? E essa semana causou muito alvoroço essa questão da OMS. E na verdade eu li o relato da OMS e assim, apesar de gostar muito de acreditar e torcer muito para que fosse verdade que pessoas assintomáticas não transmitem o novo coronavírus, isso é uma mentira, infelizmente, né? Fosse assim, essa questão do isolamento cairia por terra de uma hora para outra, né? Na verdade, o que esse estudo da OMS trouxe é que as pessoas assintomáticas, isso é claro, elas carregam uma menor carga viral, então expelem menor quantidade de vírus e aí provavelmente também causam menos infecção em outras pessoas que têm um contato próximo, né? Existe ainda uma outra categoria que eles chamam de pré-sintomáticos, ou seja, a pessoa ainda não desenvolveu o sintoma, ela está assintomática naquele momento, mas ela já está transmitindo vírus e ela vai se tornar sintomática em breve, nos próximos dias.
Então, infelizmente, a gente não pode dizer que pessoas assintomáticas não transmitem. Isso, infelizmente, não é verdade. Elas transmitem sim, agora, claro, com uma carga viral menor. E a carga viral tanto é importante que diversos profissionais de saúde já morreram com o novo coronavírus porque absorveram muita carga viral de atenderem muitos pacientes. E quanto maior a gravidade do paciente, maior a carga viral, maior a quantidade de vírus que ele expele, né? E ele faz isso também por mais tempo, por mais dias. Então, uma pessoa normal, acredita-se que num sintoma leve e moderado, ela deve expelir o vírus por aproximadamente 8 dias, né? Um vírus viável de infectar uma outra pessoa, aproximadamente 8 dias. Um sintoma mais grave por mais tempo. E assim os assintomáticos, talvez uma carga menor. Então, isso pode contaminar menos pessoas, tá? Então, deve-se manter todo o cuidado de afastamento, uso de máscaras, a higiene, isso é fundamental. A gente sabe que o contato próximo, né, sem os devidos cuidados, e ele pode causar essa infecção. E muito cuidado também com objetos compartilhados. Tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. E o Dr. Marcos Teixeira confirma: 14 atletas do Clube de Regatas Vasco da Gama, dos 16 infectados, já foram liberados e começaram a fazer os testes normais. Os que fizeram os testes na semana passada na área fisiológica, alguns em relação a medidas, depois sim vão fazer os treinamentos que os outros estão fazendo, mas eles já começaram hoje e ontem também a fazer esses exames. E aí, falando sobre o nosso plantel, né? Foi noticiado aí amplamente que nós tínhamos 16 atletas que estavam afastados por terem tido contato com o coronavírus, o novo coronavírus. E na verdade, hoje, com muita satisfação, a gente anuncia que, na verdade, 14 desses 16 já retornaram às atividades em São Januário. Então já retornaram porque os exames permitiram isso, já retornaram porque fizemos a bateria de testes, os exames seriados, que nos demonstraram segurança para esse retorno, e porque também, enfim, já se passaram em vários dias e esses vírus já foram eliminados. Então a gente leva em consideração não só os dias, como os exames, para que a gente tenha a maior segurança possível, tá? Então 14 desses já estão reintegrados e a gente segue com os protocolos mais rígidos possíveis para dar a maior segurança. É a atividade econômica no mundo que tem a maior segurança para os seus funcionários. E a gente vai manter essa rigidez e tenha certeza, na dúvida, o departamento médico vai afastar. Porque agora o que importa é a segurança de todos, não só do jogador, como da comissão técnica, do staff e das famílias de todas as pessoas, né? A gente está vendo aí que claramente só pegar estatísticas de atendimento em UPA, estatística de demora de transferência do paciente da UPA para um hospital de campanha, todos esses índices caíram. Se você pegar hospitais, e aí eu estou falando principalmente dos hospitais que eu frequento mais, da Zona Sul e da Barra, todos com uma quantidade muito inferior de atendimento do novo coronavírus, né? Então a gente torce muito para que isso se traduza o mais rápido possível numa queda de número de mortes. Então, e a gente torce também para que isso aconteça no interior, enfim, nas áreas mais periféricas do Rio, para que a gente possa, mais rápido possível, voltar à nossa normalidade, né? E enquanto isso, nós vamos nos preparando para quando as autoridades liberarem, que nós retornemos aí aos jogos. Tá bom? Um grande abraço, saudações cruzmaltinas. Você está vendo fotos aí dos dois gringos do Vasco, Martim Benítez e Germán Cano, os dois treinando normalmente. Há um gringo que não está participando dos treinamentos, é Fred Guarín. Nós demos essa informação aqui na semana passada, na terça-feira da semana passada, no Bom Dia Gigante, você soube dessa informação. Fred Guarín foi liberado pela diretoria do Vasco para ir à Colômbia tratar de assuntos particulares.
mas Fred Guarín estará essa semana no Brasil. Eu pude conversar com o empresário do jogador, Marcelo Ferreira, hoje, e ele me confirmou. Fred Guarín está apenas dependendo da liberação do governo colombiano para sair do país, porque agora, em função da Covid-19, do coronavírus, há essa preocupação. Recebendo a liberação, ele entra no Brasil tranquilamente e Fred Guarín vai se incorporar ao time vascaíno que já está fazendo treinamentos normais. Não há nenhum problema em relação à questão de grana, salários. É claro que foi muito importante o que aconteceu ontem, o pagamento do salário de janeiro e também do direito de imagem, um direito de imagem dos atrasados do ano de 2019. No caso, Fred Guarín só entrou no Vasco a partir de novembro, mas recebeu o janeiro dele completo, com direito de imagem incluído. Então Fred Guarín estará voltando ao Vasco e volta a equipe cruzmaltina, se incorporando ao elenco nessa temporada ou nessa pré-temporada, antes de se decidir quando o Campeonato Carioca vai retornar. Vamos então falar do bloco financeiro, a começar pela situação do atacante Marrone. Não tá tão fácil não, hein? Com o jogador, eu já reafirmei isso aqui. Tá tudo ok, tudo certo, sem problema. Marrone já tem a situação dele com o Galo. Se hoje fecharem os clubes, ele vai para o Atlético Mineiro. Pedido do Sampaoli, o jogador já tem aí, a princípio, um contrato de 5 anos na gaveta para assinar, R$250 mil por mês, tudo acertado. Mas depende da forma de pagamento. O Vasco fez aquela proposta de adiantamento por parte do BMG, que é parceiro do Vasco e também parceiro do Atlético Mineiro, das duas últimas parcelas. A de dezembro desse ano e a de julho de 2021, informação que nós demos aqui. Mas não está sendo fácil. Por quê? Porque o BMG quer cobrar juros, não quer emprestar de graça. E aí os juros no mercado giram em torno de 1,4 a 1,6, 1,7 por mês. O que daria aí um deságio, colocando aí a parcela do final do ano e a parcela do meio do ano que vem, quase 1,5 milhão em relação a juros. Se o Vasco fosse receber 21 milhões, vai receber aí 19 milhões e 500. Mas o Vasco não quer. Pode até pagar os juros, mas quer 21 milhões cravados. 3,6 milhões de euros. O valor final seria 3,6 milhões de euros. E olha, em função de todo esse imbróglio, é claro que há uma necessidade enorme do Vasco ter essa grana para pagar os seus funcionários. O Vasco fez ontem, informação dada pela Globoesporte.com, confirmada também pelo site UOL, e nós estamos aqui ratificando, o Vasco pagou R$817 mil a Marrone, porque havia sim a suspeita, quase que a certeza, de que a empresa que administra os negócios de Marrone iria buscar os direitos do jogador na justiça. Marrone, com 4 meses de salários atrasados e com muitos meses de direito de imagem também em atraso, poderia, num colocar de dedos aí, num tilintar de dedos, conseguir a liberação na justiça. O Vasco que fez? Pagou R$817 mil e botou o salário todo de Marrone em dia. E aí a preocupação. E o grupo? Como é que fica o grupo? Eu pude apurar hoje, o departamento de futebol do Vasco está sem comunicação. Mário André Mazzuco, José Luiz Moreira, o presidente Alexandre Campelo, ninguém dá nenhuma informação. Mas a informação que eu tive hoje, cavucando dali, cavucando da colar, é que com o grupo já está tudo toreado, tudo certo. Os jogadores entendem que realmente o Marrone seria uma situação importante para pagar todo mundo. Agora, tem que vender, porque se não vender, como vai ficar? Porque os jogadores deram um ok a princípio, tudo certo, ninguém vai se colocar contra isso, é um direito do Vasco, mas os jogadores também estão com 4 meses de salários atrasados. Como é que vai ficar isso? Muitos estão com direito de imagem também atrasados. A princípio se colocou que seria importante se manter Marrone, o Vasco não perdê-lo na justiça, porque aí perderia o jogador e perderia também o direito de receber o dinheiro. E o Vasco se fortalece na questão de poder negociar com o Atlético Mineiro. A questão do exterior, também há essa esperança. José Luiz Moreira, eu pude saber disso, já está até propenso a não vender Marrone. Acha que em função de toda essa situação, acha que é melhor esperar, de repente, uma outra proposta, até essa do exterior, mas que pelo menos por enquanto ainda não chegou. Mas no momento há esse imbróglio, há esse amarrado. E a verdade é, sim, Marrone poderia, através dos seus empresários, entrar na justiça. Conversei hoje
com o advogado do Vasco na área trabalhista, o Dr. Paulo Reis, e o Paulo Reis me disse: fui alertado que poderia isso acontecer e já fiquei de prontidão. Mas como o Vasco pagou tudo, foi por água a ideia de se colocar o Vasco na justiça. Mas a situação não está assim tão facilitada, porque até por conta dessa ação dos empresários, na possibilidade, na suspeita de entrar na justiça, coisa que até o próprio Marrone, numa discussão com torcedores no Instagram, disse claramente: não estou pensando nisso. Não, foi pensada a possibilidade, não pelo Marrone. Marrone talvez seja o que menos saiba dessa história, mas houve essa suposição de entrar na justiça. Mas nesse momento a coisa não andou. E como não há acordo com o Atlético Mineiro, o BMG quer cobrar juros, o Vasco não aceita, a coisa está amarrada. Pode ser que a qualquer momento ajuste. Tem gente que acha, já dentro do Vasco, melhor nem mais fazer o negócio e esperar por outras situações. Mas aí a dúvida: da onde tirar dinheiro para fazer pagamento para os jogadores? Porque a venda de Marrone por 21 milhões ajudaria a pagar todos aqueles que ficam de alguma maneira esperando. Porque se pagou o Marrone tudo, bom, vende o Marrone para poder pagar a gente. Vamos esperar os próximos capítulos da novela Vasco, Galo, Marrone. Ainda sobre grana, há também uma expectativa, e havia uma expectativa, porque o zagueiro Luan do Palmeiras, o Vasco ainda tem um percentual de 10% da venda do jogador. E poderia, no entanto, também se cogitou a ida dele para o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro está contratando um zagueiro paraguaio. E a princípio o Luan não vai sair do Palmeiras. Em relação a Thales Magno, volto a dizer, não está descartada a possibilidade. A janela russa só vai abrir no dia 26 de julho. Mas até lá, um clube russo pode fazer sim uma proposta e o jogador se apresentar depois do dia 26. Mas foi aquilo que eu dei hoje de manhã no Bom Dia na apresentação do Emerson Rocha. Os russos vão esperar, porque se não pintar nenhuma proposta de um Liverpool, de um Benfica, de um Valência, os russos vão vir fortes, porque vão saber que o Vasco está precisando, necessita e vão querer fazer sim uma proposta bastante grande para a contratação. Talvez não os 15 milhões de euros, talvez um pouco mais, mas nesse momento, nesse jogo de xadrez que envolve a questão de compra e venda de jogadores, os russos tiraram uma pecinha para trás, recolheram a sua peça, mas podem vir atacar novamente ou com o rei ou com a rainha um pouco mais à frente. Ainda sobre grana, a questão do sócio-torcedor. Você está vendo aí, até o momento em que gravávamos esse vídeo, 82.358 torcedores haviam renovado o seu título no Vasco, o seu sócio-torcedor. E o contador geral caiu muito, você está vendo aí, a gente avisou, 137.976 hoje o Vasco tem de associados do seu sócio-torcedor. Na verdade, o Vasco já arrecadou pouco mais de 10 milhões, quase 12 milhões com essa situação, com esse movimento do sócio-torcedor. A expectativa seria passar de 80 mil, já se conseguiu. Se chegar, juntando aqueles 30, que talvez tenha aí uma pequena variação, acima de 120 mil, é algo muito promissor. Se a gente for somar aí, 80 mais 30, 110. Precisaria-se mais 10 mil, talvez, 15 mil já seria maravilhoso. Se o Vasco fechar com 130, 125, 140, é um cenário bastante animador. Hoje, no atual cenário, como eu disse, um pouco mais de 10 milhões, quase chegando a 12 milhões. Para atingir aquele valor do final do ano passado, o Vasco teria que atingir aí sim 110, 120, 125 para chegar redondo. No momento, não dá para se fazer essa conta. 82, os 30 ainda não se tem porque são variáveis pelos meses. Talvez caia aí para uns 20, 22, até menos de 20. Mas para se fechar uma conta tem que ser acima de 110 até 120. Acima de 120, aí é para soltar fogos, porque seria maravilhoso. E aí o torcedor pode ter aquela dúvida, mas Flávio, final do ano com essa grana, tudo foi penhorado. Bom, eu tenho hoje uma informação nova para vocês. Vocês devem se lembrar que nós informamos também no Bom Dia a situação que já foi dada, inclusive, anteriormente por outros companheiros de imprensa, do acordo do Vasco com a empresa Biosanear, que é do Escritório Barreira. O Escritório Barreira que vem numa briga aí ferrenha com o jurídico do Vasco, principalmente dentro da administração Alexandre Campelo. Eu recebi hoje a informação de que as 4 pendências que o Vasco tinha com o Escritório Barreira, 3 já foram solucionadas. Essa da Biosanear, e agora o Vasco só falta homologar o acordo para
O Ari Lucas, que é uma empresa também que é representada pelo Escritório Barreira, o acordo na 38ª Vara do Tribunal de Justiça, um acordo em torno de R$1 milhão, e outro acordo de honorários do Escritório Barreira na 36ª Vara também do Tribunal de Justiça, 5,9 milhões. E aí o torcedor pode perguntar, mas esse dinheiro vai sair do sócio-torcedor? Não, esse dinheiro já estava depositado em juízo. O Vasco não vai despender absolutamente nada. O dinheiro já está separado para pagar. Outras penhoras foram feitas. O dinheiro já está separado e vai pagar. E o Vasco vai ter apenas uma ação, que é uma ação enorme do Escritório Barreira, que cobra honorários também em função dos ganhos do Profut, que é a grande briga, aquela situação que no ano passado a gente explicou aqui, que o Barreira era o advogado contratado na época da gestão Roberto Dinamite para tentar ver se o Vasco conseguia amortizar os seus impostos, mas aí houve o Profut, de qualquer maneira o escritório está cobrando, ganhou uma primeira ação, foi recontratado na gestão Eurico Miranda e agora está cobrando uma outra ação. É uma situação ainda bastante complicada e que vai gerar ainda muita confusão. Mas pelo menos por enquanto, dessas penhoras que estavam assombrando, os acordos foram feitos e esse dinheiro do sócio-torcedor, a princípio, a não ser que aconteça uma grande zebra, não deve seguir o caminho daquela grana que teve no final do ano. E pra gente concluir, está definido. Domingo, Vasco da Gama e Palmeiras, a final da Mercosul em 2000, a virada histórica, a virada do século, 4-3 para o Vasco. A TV Bandeirantes vai fazer a transmissão a partir das 2 da tarde, a princípio o horário 2 horas da tarde, ainda a confirmar. E o Vasco deve fazer o mesmo que fez no jogo Vasco da Gama e Barcelona de Guayaquil, o jogo da Copa Libertadores da América, o título de 98. A venda antecipada, vendendo antecipadamente para ter mais uma condição de ter um dinheiro e para ajudar a pagar todas as contas, todos os buracos que o clube está incluído. Então, para esse jogo também vai ter uma venda antecipada. E para concluir, eu quero dar um último recado em relação a 1xBet. Estou muito feliz, tem muita gente mandando o print da 1xBet. É só entrar aqui embaixo, nos comentários está lá o link. Você entra, faz um depósito mínimo de R$25, manda para o e-mail vascaínosatencão@gmail.com, sem cedilha e sem tio, e aí, comprovando isso, você entra num sorteio de um PS4 que já está comigo. PS4 já comprado, já está comigo, e você vai ser incluído nesse sorteio. Você pode ganhar para dar para o seu filho, para sua filha, para sua namorada, para o seu namorado. Você pode querer um PS4 para jogar. Enfim, é uma promoção bem bacana que nós estamos fazendo com a 1xBet, que é parceira do canal Atenção Vascaínos. É isso aí, gente. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o querido Emerson Rocha. E depois a gente vai vir à noite com mais informações, esperando ter alguma novidade. A qualquer momento, se pintar alguma coisa em relação principalmente a Marrone, a gente vem aqui contar para vocês. Um grande abraço, uma ótima noite. Tchau, turma. Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor com o orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polímer, juntas e em qualquer distância para atender. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!